No instante em que Miguel tropeçou na porta entreaberta da estufa escondida, o mundo que ele conhecia desabou como uma avalanche de pétalas murchas. Ali, entre orquídeas exóticas e ferramentas enferrujadas, estava Alexandre N.A.O. como o humilde jardineiro que ele amava em segredo há meses, mas como o dono de um império bilionário cujas fotos estampavam as capas das revistas de Lisboa. O coracal de Miguel parou, N.A.O. de medo, mas de uma dor lancinante que misturava traição e desejo irrefriável, enquanto Alexandre se virava, os olhos azuis congelados em pavor puro. Vossa N.A.O. deveria estar aqui, sussurrou ele, mas era tarde demais, o segredo já havia florescido em uma ferida aberta. File 1. O sol de primavera em Sintra filtrava-se pelas folhas das oliveiras antigas, pintando o jardim da Vila das Rosas com tons de ouro e verde que pareciam saídos de um sonho português. Miguel, com seus 28 anos e o uniforme simples de zelador colado ao corpo pelo suor matinal, varria o caminho de cascalho com movimentos rítmicos, quase hipnóticos. Há 3 meses que trabalhava ali, contratado para manter os jardins impecáveis daquela propriedade isolada nas colinas, longe do bulício de Lisboa. Mas N.A.O. era o pagamento generoso que o mantinha acordado às altas horas da noite. Era Alexandre, o jardineiro enigmático que chegava todos os dias ao amanhecer, com suas mãos fortes e calejadas plantando mudas como se cada uma fosse um segredo precioso. Miguel nunca fora de muitas palavras. Criado em um bairro pobre da Alfama, onde as ruas estreitas ecoavam fado e risadas roucas, ele aprendera cedo a esconder seu coracal. Ser gay em Portugal, mesmo na era da igualdade legal, ainda significava navegar por correntes subterrâneas de olhares desviados e sussurros maliciosos. Seus pais, devotos católicos, haviam aceitado sua orientação com um silêncio pesado, mais por resignação do que por amor. Viva a sua vida, filho, mas N.A.O. nos envergonhe, dissera o pai uma vez, e aquelas palavras ainda ecoavam como uma sentença. Por isso, Miguel se contentava com o trabalho solitário, encontrando beleza nas flores que N.A.O. julgavam. Aquele dia, no entanto, algo mudara no ar. Alexandre chegara mais cedo, carregando uma caixa de mudas raras de camelia, suas botas deixando pegadas suaves no solo úmido. Ele era mais velho, talvez uns 35 anos, com cabelos castanhos ondulados que caíam sobre a testa e um sorriso que surgia como o sol após a chuva, um sorriso que Miguel devorava em segredo. Bom dia, Miguel, disse Alexandre ao passar, a voz grave e levemente rouca, como o som de um violão afinando. Seus olhos se encontraram por um segundo a mais do que o necessário, e Miguel sentiu o estômago revirar. Bom dia, senhor, respondeu ele, baixando o olhar para a vassoura, amaldiçoando a timidez que o traia. Enquanto varria, Miguel N.A.O. conseguia se concentrar. Observava Alexandre de soslaio, admirando como ele se movia entre as roseiras com uma graxa inata, aparando galhos mortos com precisão cirúrgica. Há semanas que aqueles momentos roubados se acumulavam, um toque acidental ao passar uma ferramenta, uma risada compartilhada sobre um pássaro que bicava as sementes erradas, uma conversa tardia sobre o cheiro da terra molhada após a chuva. Miguel sonhava com mais. Sonhava em confessar que, desde o primeiro dia, Alexandre ocupava seus pensamentos como uma melodia insistente do fado. Mas o medo paralisava o que se Alexandre fosse como os outros, daqueles que sorriem por fora mas julgam por dentro. O acidente aconteceu perto do meio-dia. Uma tempestade repentina, típica da costa portuguesa, irrompeu sem aviso, transformando o céu azul em um manto cinzento. Gotas grossas caíam como lágrimas, e Miguel correu para a estufa principal, carregando baldes e ferramentas para proteger do dilúvio. Alexandre já estava lá, fechando as janelas com urgência. Ajude-me aqui, gritou ele, e Miguel obedeceu, os dois trabalhando lado a lado, corpos roçando em meio ao caos. Quando a chuva amainou, eles riram, ofegantes, molhados até os ossos. Você rápido, Miguel, disse Alexandre, passando a mão no cabelo encharcado. Seus olhos brilhavam com algo que Miguel quis acreditar ser afeto. Foi então que Miguel viu a porta entreaberta no fundo da estufa, uma entrada para um anexo que ele nunca notara antes, coberta por trepadeiras. Curioso, e impulsionado por um impulso irracional, ele se aproximou enquanto Alexandre se afastava para trocar de roupa. A porta rangeu ao abrir, revelando N.A.O. apenas mudas exóticas, mas uma sala improvisada com um escritório, pilhas de documentos, um computador ligado exibindo gráficos financeiros, e na parede, uma foto emoldurada de Alexandre em um terno impecável, ao lado de executivos em uma gala em Lisboa. O nome na placa, Alexandre Costa, CEO da Costa Enterprises, um império de tecnologia e investimentos avaliado em bilhões de euros. O mundo girou. Miguel recuou, o balde caindo com um estrondo. Alexandre surgiu na porta, o rosto pálido como cera. Miguel. N.A.O. E o que você pensa? Mas era exatamente o que ele pensava. O jardineiro humilde, o homem que compartilhava cigarros no fim da tarde e falava de amores perdidos como se fossem próprios, era um mentiroso. Um bilionário brincando de pobre. E pior, o homem que Miguel amava em silêncio era inacessível, um mundo à parte.
As lágrimas misturaram-se à chuva em seu rosto. Porque, Alexandre? Porque me deixar acreditar na mentira. Alexandre estendeu a mão, mas Miguel se afastou. O ar entre eles crepitava com tensão, como o ar antes de um trovão. Naquele momento, o jardim que os unira tornou-se uma prisão de espinhos. Miguel saiu correndo pela chuva, o curaçao partido quando o rugido das ondas distantes no Atlântico. Ele sabia que aquela descoberta era apenas o começo de uma tempestade muito maior, cheia de segredos enterrados mais profundos que as raízes das oliveiras. Os dias seguintes foram um borrão de dor e confusão. Miguel evitou a Vila das Rosas, pedindo folga ao supervisor com uma desculpa vaga sobre Doenca. Em seu pequeno apartamento em Cascais, ele se trancou, revivendo cada conversa, cada olhar. Como pudera ser tal cego? Alexandre Niao era o jardineiro solitário que ele imaginara, mas um homem que escolhera se esconder por razões que Miguel agora ansiava entender. Noites insones eram preenchidas por perguntas: será que o afeto era real, ou apenas parte da fachada? E se Alexandre o via como uma distração passageira, um capricho de quem finge ser outro? Enquanto isso, em Sintra, Alexandre andava como um fantasma pelo jardim. A Vila das Rosas, herdada de sua família aristocrática, era seu refúgio há anos. Aos 35, após a morte trágica de seu pai em um escândalo financeiro, ele assumira o Império Costa Enterprises, transformando-o em uma forca global. Mas o peso da responsabilidade o esmagava. Os tabloides o caçavam como abutres, especulando sobre sua vida pessoal, especialmente após rumores sobre sua orientação sexual vazarem de uma festa em Porto. Ser gay em círculos de poder em Portugal significava não apenas preconceito, mas sabotagem, acionistas conservadores, rivais oportunistas. Então, ele criara o disfarce o jardineiro anónimo, onde podia plantar não apenas flores, mas pedaços de si mesmo sem medo. Miguel fora o imprevisto. Desde o primeiro dia, quando o viu varrendo o caminho com uma determinação quieta, Alexandre sentira uma conexão. Conversas casuais evoluíram para confidências. Alexandre falara de um amor juvenil em Coimbra, interrompido por expectativas familiares. Miguel, de sua luta para se aceitar em uma família tradicional. Eram momentos de vulnerabilidade que Alexandre Niao se permitia em sua vida real. Agora, com a máscara arrancada, ele temia ter perdido Niao apenas um amigo, mas o único homem que o fizera se sentir vivo. No quinto dia, Miguel recebeu uma mensagem no celular, um número desconhecido: por favor, venha à vila. Há coisas que preciso explicar. O curaçao acelerou. Contra todo bom senso, ele foi. O portal se abriu automaticamente, e lá estava Alexandre, Niao no jardim, mas na sala principal da vila, um espaço opulento com tapeçarias antigas e vistas para o mar. Eu Niao sou quem vós pensa, começou Alexandre, a voz tremula. Ou melhor, sou, mas há mais. Meu pai. Ele se matou por causa das mentiras da mídia sobre-nos. Eu me escondo para proteger o que resta de mim. Miguel cruzou os braços, a dor ainda fresca. Proteger? Vós me deixou acreditar que éramos iguais. Que o Niao era só um zelador para um rei disfarçado. As palavras saíram afiadas, e Alexandre recuou como se atingido. Pela primeira vez, Miguel viu rachaduras na armadura do bilionário, olhos vermelhos de noites sem sono, mais tremendo ao servir chá de hortela do jardim. Eles falaram por horas, o sol se pondo tingindo o quarto de laranja. Alexandre confessou tudo: a pressão de ser herdeiro, o medo de amar abertamente em um mundo que devorava vulnerabilidades. Miguel, por sua vez, admitiu seu amor a Niao como uma declaração, mas como uma ferida aberta. Eu te amava pelo homem que vós parecia ser, Niao pelo dinheiro. Mas agora? Como confiar? A noite caiu, e com ela, um silêncio carregado de possibilidades. Miguel partiu sem respostas, mas com uma semente de dúvida plantada: talvez, além das mentiras, houvesse verdade suficiente para florescer. Mas o destino, caprichoso como o vento do Atlântico, tinha outros planos. Na manhã seguinte, enquanto Miguel voltava ao trabalho forçado pela necessidade financeira, um carro preto reluzente parou no portal. Dele saiu um homem de terno, o advogado de Alexandre, com uma proposta: o Sr. Costa quer que você saia da vila. Discretamente. O dinheiro oferecido era tentador, mas Miguel recusou, o orgulho inflamando. Diga a ele que Niao sou um problema a ser comprado. Aquele ato de rebeldia acendeu uma faísca em Alexandre, que, assistindo de longe, sentiu admiração misturada a medo. O jogo mudara, agora, era uma dança perigosa entre corações expostos e sombras do passado. A semana que se seguiu foi um turbilhão de emoções contidas e silêncios ensurdecedores. Miguel retornou ao trabalho na Vila das Rosas com a cabeça erguida, mas o curaçao em pedaços. Cada petala que varria lembrava-o de Alexandre, cada brisa carregava o perfume da terra que eles haviam compartilhado.
Ele evitava a estufa, o epicentro da revelacau, e se concentrava nas tarefas mundanas, podar as eras que escalavam os muros de pedra, regar as lavandas que bordejavam o caminho principal. Mas o jardim parecia conspirar contra ele, em todo canto, via o fantasma de Alexandre curvado sobre uma muda, o suor perolando sua testa, o riso ecoando como um eco distante. Alexandre, por sua vez, mergulhara em seu mundo dual. De manhã, como jardineiro, ele tentava manter a rotina, mas suas mãos tremiam ao manusear as tesouras de poda. A tarde era reservada ao Imperiu, reuniões virtuais com executivos em Londres e Nova York, negocia com os difusores que valiam fortunas. Em sua cobertura em Lisboa, cercado por vidros frios e vistas impessoais do Tejo, ele se sentia mais isolado do que nunca. O amor por Miguel, que outrora fora um bálsamo secreto, agora era uma ferida supurante. Ele pesquisava o nome de Miguel online, descobrindo perfis modestos em redes sociais, fotos de viagens baratas a Porto, postagens sobre direitos LGBTQ+, em marchas de orgulho. Cada detalhe o aproximava mais, mas também o aterrorizava. Como um homem como ele, acostumado a controlar tudo, poderia arriscar o curacau. O primeiro confronto real veio em uma tarde chuvosa, quando o advogado retornou com insistência. Miguel o encontrou no portal, o homem de terno segurando um envelope grosso. Última chance, Sr. Oliveira. O Sr. Costa N.A.O. quer escândalo. Miguel rasgou o envelope ali mesmo, notas de euro voando como folhas ao vento. Escândalo. Você quer dizer que um bilionário gay ser visto com um zelador pobre e o fim do mundo? O advogado corou, murmurando desculpas, mas Miguel já gritava para a vila: Ei, Alexandre. Se você quer me comprar, venha você mesmo. A porta da vila se abriu, e Alexandre surgiu, o rosto uma máscara de fúria contida. Pare com isso, Miguel. Você não entende os riscos. Eles se encararam sob a chuva fina, o ar carregado de eletricidade. Riscos? Como o seu segredo ser exposto. E o meu curacau que N.A.O. conta. Miguel cuspiu as palavras, anos de ressentimento fervendo. Alexandre avançou, agarrando seu braço. N.A.O. e sobre vós ser pobre ou zelador. E sobre proteger-nos dois de um mundo que nos destruiria. Meus inimigos. Eles usam qualquer fraqueza. Naquele toque, algo se quebrou. Miguel se soltou, mas N.A.O. fugiu. Em vez disso, ele desafiou: mostre mental. Deixe-me ver o homem por trás da mentira. Alexandre hesitou, os olhos turvos. Pela primeira vez, ele cedeu. Levou Miguel para dentro da vila, além dos jardins, para salas que ele nunca imaginara, uma biblioteca com edições raras de poetas portugueses como Pessoa e Camões, uma galeria com pinturas de artistas que eram contemporâneos. Eu me escondo aqui porque aqui sou eu, confessou Alexandre, apontando para um quadro abstrato de tons vermelhos e azuis. O Império e uma prisão. O jardim e minha liberdade. Miguel absorvia tudo, o contraste entre o luxo e a vulnerabilidade de Alexandre o desarmando. Eles se sentaram no sofá de couro, um copo de vinho do Douro entre eles. A conversa fluiu como um rio. Alexandre falou de sua juventude em uma escola jesuíta em Évora, onde aprendera a reprimir desejos, de um namorado secreto que o traíra por ambição, vendendo historias para a imprensa. Miguel compartilhou suas próprias cicatrizes, o dia em que seu irmão mais velho o expulsara de casa após flagrá-lo com um beijo roubado, a solidão das noites em bares de Lisboa onde olhares prometiam mas corações fugiam. Eu te amei porque você me fez sentir visto, admitiu Miguel, a voz embargada. N.A.O. o bilionário. O homem. O beijo aconteceu naturalmente, como o fim inevitável de uma dança. Lábios se encontraram sob a luz suave de um abajur, mais explorando com urgência contida. Mas N.A.O. era luxúria, era fome de conexão, um bálsamo para feridas antigas. Eles se separaram ofegantes, os olhos cheios de perguntas N.A.O. ditas. Isso muda tudo, murmurou Alexandre. Miguel assentiu, mas uma sombra pairava. E se o mundo descobrisse? E se o amor deles fosse apenas outra flor frágil no jardim da vida? Os dias seguintes trouxeram uma trégua frágil. Eles se encontravam em segredo no anexo da estufa, trocando toques e palavras sussurradas. Alexandre ensinou Miguel a plantar rosas híbridas, símbolos de amor resiliente. Miguel mostrou a ele como dançar um fado improvisado, ritmos que curavam a alma. Mas a bolha estourou quando um jornal de fofocas publicou uma foto borrada, Alexandre em sua cobertura, com um homem distinto ao fundo. Os rumores explodiram online, especulações sobre um amante secreto, ataques homofóbicos de anónimos. Alexandre isolou-se, cancelando reuniões. Miguel recebeu ligacus de amigos curiosos, sussurrando sobre o jardineiro que subiu na vida. O conflito escalou em uma noite de gala beneficente em Lisboa, para a qual Alexandre insistiu que Miguel o acompanhasse como amigo. Vestido em um smoking alugado que o deixava desconfortável, Miguel entrou no salão opulento do Hotel Ritz,
cercado por joias e conversas vazias. Alexandre, em um fraco impecável, era o centro das atenções, mas seus olhos buscavam Miguel como um farol. Você está lindo, sussurrou ele durante uma valsa. Mas o encanto se quebrou quando um acionista conservador, o Sr. Ramos, aproximou-se com um sorriso falso. Costa, rumores sobre sua companhia. Cuidado, ou o conselho pode questionar sua liderança. Miguel ouviu tudo, o rosto queimando. Ele é Niao e uma companhia. E meu namorado, declarou, a voz firme apesar do tremor. O Salau silenciou por um instante, olhar-se voltando. Alexandre congelou, pego entre o orgulho e o pânico. Miguel, é Niao aqui. Mas o dano estava feito. Ramos riu baixinho, prometendo consequências. Na saída, no carro tunelando pela marginal, Alexandre explodiu, você Niao entende. Isso pode destruir tudo que construí. Miguel rebateu, ou salvar o que você perdeu, você mesmo. A briga os separou por dias. Miguel voltou a Cascais, questionando se o amor valia o preço da exposição. Alexandre, afogado em crises no império acionistas exigindo explicações, uma queda nas Acos ligou o amor deles à instabilidade. Mas em meio ao caos, uma carta chegou a Miguel, manuscrita, de Alexandre. Eu errei ao te esconder. Mas sem vós, o jardim murcha. Me perdoe, e me ajuda a florescer abertamente. Era o primeiro passo para a redenção, mas o caminho ainda estava cheio de espinhos, com inimigos se movendo nas sombras. O escândalo irrompeu como uma onda gigante batendo nas falésias de Sintra, engolindo tudo em seu caminho. Na manhã seguinte à gala, os tabloides de Lisboa acordaram com manchetes sensacionalistas, o segredo do bilionario, amor proibido ou escândalo corporativo. Fotos granuladas de Miguel e Alexandre no Salau circulavam online, acompanhadas de comentários venenosos em fóruns conservadores. Mais um rico corrompendo a moral portuguesa, escreveu um usuário anónimo. Miguel, em seu apartamento apertado, lia tudo com o estômago revirado, o telefone tocando incessantemente com números desconhecidos jornalistas farejando a história. Ele se sentia exposto, Niao apenas como o amante de um bilionario, mas como o símbolo de uma luta maior. Amigos de infância, aqueles que outrora o apoiaram em marchas do orgulho, agora mandavam mensagens ambíguas. Cuidado, Miguel, esses ricos usam e descartam. Seus pais ligaram pela primeira vez em meses, a mãe chorando ao telefone, o que o padre vai dizer? Você está arruinando a família. A voz do pai, no fundo, era um rosnado, eu te avisei. Miguel desligou, as lágrimas caindo quentes. Ele amava Alexandre, mas o preço era sua própria identidade, arrastada para a lama pública. Enquanto isso, na Costa Entreprises, Alexandre enfrentava o inferno corporativo. O Conselho de Administração convocara uma reunião de emergência em uma sala de conferências fria encheado, com vistas para o caos do trânsito abaixo. Sua vida pessoal está afetando as Acos, Costa, trovejou o Sr. Ramos, batendo na mesa de mogno. Gráficos projetados mostravam uma queda de 5% no valor das Acos, atribuída ao risco reputacional. Alexandre, sentado à cabeceira em seu terno cinza, sentia o peso do império sobre os ombros. Minha orientação é Niao e risco. E minha vida. Mas as palavras soavam vazias até para ele. Anos de segredos o haviam condicionado a ceder, a priorizar o negócio sobre o curacao. Ele pensou em Miguel durante toda a reunião, imaginando-o sozinho em Cascais, enfrentando o mundo que ele mesmo criara. Após a sessão, onde foi advertido a manter discrição, Alexandre dirigiu à Costa, o carro cortando a neblina marítima. Encontrou Miguel na praia, sentado na areia molhada, olhando o Atlântico furioso. Eu sinto muito, disse Alexandre, sentando-se ao lado, o vento salgado bagunçando seus cabelos. Miguel Niao olhou para ele. Sinto muito por ter te arrastado para isso. Mas eu Niao me arrependo de te amar. A conversa foi crua, como as ondas quebrando nas rochas. Miguel confessou o medo de ser reduzido a o amante do bilionario, de perder sua autonomia. Eu Niao quero seu dinheiro, Alexandre. Quero igualdade. Alexandre assentiu, revelando sua própria vulnerabilidade. Eu cresci acreditando que amor era fraqueza. Meu pai me ensinou isso, antes de se render à dela. Pela primeira vez, ele falou do suicídio do pai Niao como fato seco, mas como trauma vivo, a nota de despedida culpando a Mídia por expor seu caso extraconjugal, o escândalo que abalara a família Costa. Eu jurei nunca deixar que me quebrassem assim. Mas vós me quebra e me reconstrói. Eles se abraçaram ali, sob o seu cinzento, o mar testemunha silenciosa. Mas a paz era ilusoria. Naquela noite, um investigador particular contratado por Ramos invadiu o passado de Miguel, desenterrando fotos antigas de sua juventude em alfama ligadas a ativismo que era radical. Artigos falsos surgiram online,
pintando Miguel como agitador perigoso, influenciando o CEO. Alexandre recebeu uma ameaça anônima: afaste-se dele, ou perdemos tudo. O pânico o consumiu, ele cancelou um encontro marcado, mandando uma mensagem fria: e melhor ficarmos afastados por enquanto. Miguel sentiu como uma traição renovada. Furioso, ele confrontou Alexandre no jardim da vila ao amanhecer, o orvalho ainda brilhando nas folhas. Você está-me jogando fora como uma erva daninha, gritou, as ferramentas caindo de suas mãos. Alexandre, com olheiras profundas, tentou explicar: eles ameaçaram você, Miguel. Seu emprego, sua família. Mas as palavras soaram como desculpas. A briga escalou, palavras cortantes voando como pétalas rasgadas. Você me ama ou ama sua fortuna? Perguntou Miguel, a voz quebrando. Alexandre respondeu, e Miguel partiu, jurando nunca voltar. Os dias se arrastaram em agonia separada. Miguel encontrou refúgio em um grupo de apoio LGBTQ+, em Lisboa, onde histórias semelhantes o fortaleceram, homens que superaram preconceitos corporativos, amores que sobreviveram a escândalos. Mas a dor persistia, um vazio onde Alexandre estivera. Ele começou a namorar casualmente um barista de um café em Barro Alto, um homem chamado Tiago, mas era superficial, um paliativo para a saudade. Alexandre, isolado na vila, afundou-se em trabalho febril. Uma fusão crucial com uma empresa europeia pendia por um fio, e ele a salvou com maestria, mas o sucesso era amargo. Em uma noite de insônia, ele vasculhou fotos antigas no celular, Miguel rindo com uma enxada, os dois sob a chuva na estufa. O amor o atingiu como um raio, ele não podia perder isso. Mas o seu outro veio inesperado. Durante uma entrevista coletiva sobre a fusão, um jornalista ousado perguntou diretamente sobre os rumores. Alexandre, sob os flashes, hesitou. Então, com voz firme, declarou: sim, eu sou gay. E sim, eu amo um homem incrível chamado Miguel Oliveira. E isso é niao e segredo, e orgulho. O salão explodiu em murmúrios. As acores tremeram, mas algo maior aconteceu. Apoios inundaram as redes, de celebridades portuguesas a ativistas globais. Ramos renunciou em protesto, mas novos aliados surgiram. Alexandre correu para Cascais, batendo na porta de Miguel à meia-noite. Eu escolhi-nos, disse, ofegante. Mas Miguel, com Tiago ao fundo no quarto, hesitou. E tarde demais. A porta se fechou devagar, deixando Alexandre na rua, o curacau em frangalhos. O amor deles pendia por um fio, e o próximo passo seria decisivo. A declaração pública de Alexandre ecoou como um trovão pela sociedade portuguesa, dividindo opiniões como uma faca afiada. Em cafés de Lisboa, de Alfama a Belém, conversas ferviam, uns o aplaudiam como herói moderno, outros o condenavam como tolo irresponsável. As acores da Costa Enterprises oscilaram selvagemente, mas estabilizaram mais altas do que nunca, impulsionadas por investidores progressistas que viam na autenticidade uma marca forte. Alexandre, no entanto, o celebrava. Ele andava pelas ruas de Sintra como um homem assombrado, o peso da escolha o curvando como um galho sob geada. Tinha arriscado tudo por Miguel, mas a porta fechada em Cascais o deixara em um vazio gelado. Miguel, por sua vez, passava noites em claro, o som das ondas do Atlântico misturando-se aos batimentos de seu curacau confuso. A declaração de Alexandre comovera profundamente, um ato de coragem que ele nunca imaginara possível de um homem tão acostumado a sombras. Mas o timing era cruel. Tiago, o barista de olhos castanhos e riso fácil, era uma distração bem-vinda, um lembrete de que a vida continuava. Eles saíam para jantares simples em tascas de peixe grelhado, dançavam em bares de fado onde a melancolia curava feridas. Você merece alguém que a te esconda, dissera Tiago uma noite, beijando sua testa. Miguel concordava, mas seu curacau traidor ainda sussurrava o nome de Alexandre. O reencontro aconteceu por acaso, em uma marcha do orgulho em Lisboa, no dia ensolarado de junho. A Praça do Comércio fervilhava de cores arco-íris, bandeiras tremulando ao vento do Tejo, músicos tocando ritmos eletrónicos misturados a guitarras fadistas. Miguel marchava com o grupo de apoio, o peito inchado de orgulho renovado, quando viu Alexandre na multidão. Ele estava lá, como bilionário distante, mas como um homem comum, camiseta branca com um pin LGBTQ+, cartaz na mão dizendo amor sem mascaras. Seus olhos se encontraram através da multidão, e o mundo parou. Miguel sentiu um puxão no peito, uma gravidade irresistível. Eles se aproximaram devagar, a multidão os empurrando como uma onda gentil. Você veio, disse Miguel, a voz quase perdida no barulho. Alexandre sorriu, tímido como o jardineiro de outrora. Eu prometi florescer. E sem você, as flores NAO têm cor. Eles caminharam juntos pela marcha, ombro a ombro, ignorando os flashes de celulares.
Alexandre falou da tempestade ápesa de Claracau, de missal de aliados antigos, mas ganho de respeito genuíno, terapias que o ajudavam a desenterrar traumas familiares. Miguel compartilhou sobre Tiago, ele e bom, mas N.A.O. e vós. As palavras pairaram, carregadas de possibilidade. Mas o idílio foi interrompido por uma sombra do passado. No final da marcha, um homem se aproximou Rodrigo, o ex-namorado de Alexandre de anos atrás, o traidor que vendera segredos para a imprensa. Agora, um jornalista freelance oportunista, ele sorria com dentes afiados. Que história romântica, Costa. O bilionário e o zelador. Mas e verdade, ou mais um golpe de marketing? As palavras atingiram Miguel como um soco, dúvidas ressurgiram. Você ainda confia em mim? Perguntou Alexandre mais tarde, em um café próximo, as mais entrelaçadas sobre a mesa de ferro forjado. A dúvida de Miguel era um abismo. Eu quero, mas e tal fácil duvidar quando o mundo nos pinta como viluês. Eles decidiram dar um passo, uma viagem curta a Porto, para o Vale do Douro, longe dos olhares. Nos vinhedos ondulantes, sob o sol dourado de verão, eles redescobriram um ao outro. Passeios entre parreiras, degustações de vinho tinto que aquecia o sangue, conversas ato amanhecer sobre sonhos futuros. Alexandre confessou um segredo mais profundo: eu tenho uma doença crónica, Miguel. Uma condição cardíaca hereditária do meu pai. Por isso me escondo NaOSO do mundo, mas de mim mesmo. Medo de NaO ser suficiente. A revelação abalou Miguel, transformando raiva em empatia. Ele segurou Alexandre enquanto ele chorava, o rio Douro testemunha de sua fragilidade. Vós e mais do que suficiente. Vós e tudo. O amor renasceu ali, mais forte, entrelaçado com honestidade. Mas ao voltarem a Lisboa, o céu atrás os esperava. Tiago confrontou Miguel, ferido pela indecisão. Escolha, ou perca tudo. E Ramos, o ex-acionista, processará Alexandre por conduta imprópria, ameaçando expor documentos falsos sobre Miguel como chantagista. O conflito culminou em uma noite tormentosa na vila. Alexandre recebeu a citação judicial, o rosto cinzento como as nuvens. Miguel chegou logo depois, encharcado pela chuva. Eu escolho vós, declarou, puxando-o para um abraço feroz. Juntos, eles enfrentaram a Midia, uma coletiva conjunta, maios dadas, declarando NaO apenas amor, mas luta contra preconceito. Nós somos mais que nossas identidades. Somos humanos, disse Miguel, a voz firme. A resposta foi mista, mas o apoio cresceu, competições online e apoio de ONGs. Porém, uma reviravolta veio de onde menos esperavam. O pai de Miguel, outrora silencioso, apareceu na vila. Velho e curvado, ele estendeu a mão a Alexandre. Eu errei com meu filho. Deixe-me ajudar agora. Era um passo tímido, mas significativo, quebrando correntes familiares. Enquanto isso, Rodrigo foi desmascarado como fonte das mentiras, sua credibilidade destruída. O amor de Miguel e Alexandre, testado no fogo, emergia purificado, mas ainda havia sombras a dissipar. Com o processo de Ramos em curso, a vida de Miguel e Alexandre transformou-se em uma batalha legal e emocional, um equilíbrio precário entre corte e corações. Os advogados da Costa Enterprises montaram uma defesa irónica, usando a declaração pública de Alexandre como escudo contra acusações de hipocrisia. Reuniões em escritórios elegantes de Lisboa alternavam-se com noites quietas na vila, onde eles se ancoravam um no outro. Miguel, agora NaO mais zelador mas consultor informal dos jardins simbólicos da empresa, encontrava propósito em plantar NaO apenas flores, mas mudancas. Este jardim será nosso manifesto, dizia ele, desenhando planos para um espaço LGBTQ+, na propriedade. Mas as tensões internas ferviam. Alexandre, medicando sua condição cardíaca com pílulas que o deixavam exausto, lutava contra o medo de recaídas. E se o NaO for forte o suficiente para isso tudo, confessou uma noite, deitado ao lado de Miguel na cama de dossel da vila, a lua filtrando pelas cortinas de linho. Miguel traçava padrões em seu peito, sentindo o batimento irregular. Força NaO e NaO cair. E se levantar com quem ama. Suas palavras eram bálsamo, mas a dúvida persistia, alimentada por exames médicos que previam complicações. Uma reviravolta veio do inesperado. A mãe de Alexandre, uma viúva elegante vivendo em Coimbra, contatou-os após ler sobre o escândalo. Há anos distante, ela chegara à vila com malas e arrependimentos. Eu sabia do seu pai, e do seu curacau. Mas o medo me calou. Sua presença trouxe curas, jantares familiares onde histórias de juventude eram compartilhadas, risadas misturando-se a lágrimas. Ela se tornou aliada, usando suas conexões sociais para abafar fofocas em círculos altos. Miguel, vendo Alexandre florescer sob o afeto materno, sentiu inveja misturada à alegria. Seu próprio pai ainda hesitava,
visitas esporádicas carregadas de silêncios. O CAO judicial explodiu em uma audiência no Tribunal de Lisboa, um edifício austero com ecos de história portuguesa. Ramos, com seu terno cinza e sorriso viprino, apresentou provas fabricadas, e-mails falsos sugerindo que Miguel chantageara Alexandre. A sala lotou de jornalistas, flashes piscando como estrelas caóticas. Alexandre testemunhou primeiro, a voz firme apesar do tremor nas maios: Miguel me salvou, NAO me destruiu. Ele me ensinou a viver. Quando chegou a vez de Miguel, ele enfrentou o juiz com dignidade, contando sua jornada de Alfama à Vila, o amor que transcendia classes. Preconceito NAO e lei. E veneno. O juiz, um homem de meia-idade com olhos sagazes, descartou as acusações como calúnia, multando Ramos e ordenando retratações públicas. A vitória foi doce, mas NAO sem custo. Alexandre sofreu um episódio cardíaco leve durante o stress, passando uma noite no hospital de Sintra. Miguel velou ao seu lado, segurando sua mão pálida, prometendo: nos vamos devagar. Mas juntos. A Recuperacal trouxe intimidade renovada, conversas sobre o futuro, planos para uma fundação que era financiada pela Costa Enterprises, viagens a Ilhas dos Açores para respirar SUS. Entretanto, uma sombra externa persistia. Tiago, o ex-flerte de Miguel, agora amargurado, vazou mensagens privadas para um blog de fofocas, pintando Miguel como indeciso e manipulador. O golpe doeu, reacendendo inseguranças. E se eu for o problema? Perguntou Miguel a Alexandre em uma caminhada pelas falésias de Cabo da Roca, o ponto mais ocidental da Europa. O vento uivava, carregando o sal do mar. Alexandre parou, virando para encarar o horizonte infinito. Vós e a solução, NAO o problema. Nos dois somos imperfeitos, mas juntos, somos inteiros. A reviravolta final veio de dentro. O pai de Miguel, impulsionado pela mãe de Alexandre, organizou uma reunião familiar em Alfama. Sentados em uma tasca simples, com pratos de bacalhau e vinho verde, ele se abriu: eu fui covarde. Mas ver-vos lutar me fez ver o homem que criei. Lágrimas fluíram, abraços apertados selando feridas antigas. Era redenção, NAO perfeita, mas real. Com a família unida, Miguel e Alexandre hospedaram um evento na vila, um festival de arte que era, com poetas, músicos e jardineiros celebrando amor resiliente. Centenas compareceram, bandeiras tremulando sob o sol de outono. Mas o verdadeiro CAO emocional veio em uma noite quieta, semanas depois. Alexandre, recuperado, levou Miguel de volta à estufa onde tudo começara. Ali, entre orquídeas que eles plantaram juntos, ele se ajoelhou não com um anel, mas com uma muda de oliveira simbólica. Plante isso comigo. NAO como bilionário ou jardineiro, mas como seu parceiro. Miguel, lágrimas nos olhos, aceitou, as maias entrelaçadas na terra úmida. O amor deles, outrora escondido, agora florescia abertamente, raízes profundas contra tempestades futuras. O inverno chegou a Sintra com um manto suave de geada, transformando os jardins da Vila das Rosas em um conto de fadas português, onde cada cristal de gelo capturava a luz do sol baixo como promessas sussurradas. Miguel e Alexandre, agora inseparáveis, acordavam com o canto dos galos distantes, o corpo um do outro aquecendo as noites frias. A vida pós-escândalo era uma nova estação. A Fundação Amor em Flor, lançada com sucesso, financiava abrigos para jovens LGBTQ+ em Lisboa e Porto, inspirando manchetes positivas pela primeira vez. Alexandre, com seu coração monitorado mas forte, equilibrava reuniões corporativas com horas no jardim, onde Miguel o ensinava a colher azeitonas como um ritual de gratidão. As famílias, outrora fragmentadas, teciam uma tapeçaria de cura. Os pais de Miguel visitavam a vila mensalmente, o pai agora orgulhoso ao contar aos vizinhos de Alfama sobre meu filho, o ativista. A mãe de Alexandre, instalada em um chalé próximo, cozinhavam pastéis de nata juntos, risadas enchendo a cozinha de aromas de canela e felicidade. Até Tiago, após um pedido de desculpas humilde de Miguel, tornou-se amigo improvável, gerenciando um café temático que era patrocinado pela Fundação. Vocês dois são inspiração, dissera ele, erguendo um brinde em um jantar improvisado. Mas nenhuma história de amor é sem ecos de conflito, as cicatrizes lembravam sua força. Alexandre ainda acordava suando de pesadelos com o pai, o fantasma do suicídio sussurrando dúvidas. Miguel, por vezes, sentia o peso da desigualdade financeira, recusando presentes extravagantes para afirmar sua independência. Eles brigavam pequenos desentendimentos sobre agendas lotadas ou medos não ditos, mas sempre se reconciliavam com honestidade brutal, caminhadas ao pôr do sol pelas colinas, mãos dadas contra o vento. Nos sobrevivemos às tempestades, dizia Alexandre, beijando a têmpora de Miguel. Agora, dançamos na chuva. Uma surpresa final veio na primavera, quando a muda de oliveira que plantaram na estufa deu seus primeiros frutos minúsculos, verdes e teimosos.
Alexandre organizou uma celebração discreta, apenas eles dois, com um piquenique sob as árvores, vinhos do Douro e uma playlist de fado moderno. Ali, com o sol filtrando pelas folhas, ele tirou um anel simples de prata, gravado com raízes entrelaçadas. Case comigo, Miguel. Não como um conto de fadas, mas como nossa verdade, imperfeita, resiliente, eterna. Miguel, o coração transbordando, respondeu com um sim sussurrado, selado por um beijo que sabia a terra e sal, a futuro e perdão. O casamento foi íntimo, em uma capela escondida nas colinas de Sintra, com azulejos azuis contando historias antigas de amores proibidos. Familiares e amigos lutaram os bancos, o padre um aliado que era abençoando sua união com palavras de esperança. Miguel, em um fato claro costurado por um alfaiate local, caminhou pelo corredor de pétalas de rosas, olhos fixos em Alexandre, que esperava com lágrimas contidas. Votos foram trocados como sementes, promessas de apoio incondicional, de enfrentar preconceitos de mãos dadas, de cultivar um amor que inspirasse outros. Anos se passaram como estações em um jardim bem cuidado. A Costa Entreprises expandiu-se para iniciativas sustentáveis, com Miguel como diretor de diversidade, sua voz moldando políticas que salvavam vidas. Alexandre, com transplante cardíaco bem-sucedido, escreveu memórias sobre segredos e revelações, um best-seller que doava lucros para causas que er. Eles adotaram um menino de um orfanato em Lisboa, um garoto de olhos curiosos que plantava flores com eles, aprendendo que amor não tem máscaras. Em noites quietas, sentados na varanda da vila com vistas para o mar, eles refletiam sobre a jornada. Quem diria que uma porta entreaberta mudaria tudo, ria Miguel, a cabeça no ombro de Alexandre. Ou que um tropeço levaria ao paraíso, respondia ele, beijando seus cabelos. O mundo ainda tinha suas sombras, preconceitos persistiam em cantos escuros de Portugal, mas seu amor era um farol, iluminando caminhos para outros. Naquele jardim de Sintra, onde tudo começara com uma mentira, eles colhiam verdades eternas, que o amor verdadeiro não esconde, mas revela, não quebra, mas constrói, e, acima de tudo, floresce contra todas as ODS. E assim, sob o céu estrelado do Atlântico, Miguel e Alexandre dançavam devagar, corações sincronizados, raízes profundas em solo português, prontos para o que o amanhã trouxesse. O fim não era um ponto final, mas um convite, para mais estações, mais frutos, mais amor sem fim.